Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Discípulos Teotocos. Quero acolher você que está chegando agora e fazer um convite especial. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, para o que você está fazendo agora, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like, seu joinha, compartilhe os nossos vídeos para que este vídeo possa alcançar mais e mais almas para Deus. Amém? 1º de janeiro, quero desejar para você primeiramente um feliz ano novo e dizer que hoje a igreja está em festa. Hoje a igreja celebra e comemora a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Eu já começo esse vídeo fazendo uma pergunta para você. Maria é Mãe de Deus ou Mãe de Jesus? A Sagrada Escritura diz que Jesus é Deus e Maria é Mãe de Jesus. Logo, Maria é Mãe de Deus. É muito fácil responder, muito simples e muito óbvio. Mas a Igreja Católica ela é sustentada por um tripé: Sagrada Tradição, Sagrado Magistério e Sagrada Escritura. Já na tradição da Igreja, os primeiros cristãos do Egito no século III já se dirigiam à Santíssima Virgem Maria com essa oração que talvez você conheça. Ela é muito conhecida no meio dos cristãos, que diz assim: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ou seja, já no século III foi encontrado um papiro com esta oração que era dirigida pelos primeiros cristãos no Egito, a Virgem Maria, já de uma forma explícita, declarando que ela não é somente Mãe de Jesus, mas Mãe de Deus. Subtum praesidium é o nome desta oração. Diz assim: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Até o século III, século IV, não tinha problema nenhum. Os cristãos, tanto no Ocidente quanto no Oriente, já se dirigiam a Maria como Mãe de Deus. Mas no século V surge um herege de nome Nestório, era um arcebispo de Constantinopla, e na mente de Nestório ele dizia que na pessoa de Jesus haviam duas pessoas, não somente uma. Ele entendia que Jesus não era uma pessoa em duas naturezas, mas na pessoa de Jesus existiam duas pessoas, a pessoa humana e a pessoa divina. Ou seja, Nestório, no século V, ele condenava a devoção popular a Maria como Theotokos, ou seja, Mãe de Deus. Aliás, a palavra Theotokos é muito mais do que Mãe de Deus. A palavra Theotokos significa geradora de Deus, aquela que traz Deus no seu ventre. Então, se a palavra Theotokos, se o título Mãe de Deus, para muitos irmãos separados, muitos irmãos protestantes, é um escândalo, imagina dizer que Maria é geradora de Deus. Pois bem, no século V, Nestório, arcebispo de Anatólia, ele se levanta e começa a contestar. Falou: não, mas na pessoa de Jesus existem duas pessoas e não duas naturezas. Vamos entender isso no decorrer do vídeo. Nestório dizia que em Jesus haviam duas pessoas, a pessoa humana e a pessoa divina, e que Maria não era Mãe de Deus, mas Maria era Christotokos, ou seja, a mãe do Cristo, ou Anthropotokos, ou seja, antro quer dizer homem, ou seja, a Virgem Maria era somente mãe da pessoa humana de Jesus e não da divina. Mas vamos entender se Jesus é Deus ou somente uma pessoa humana. Como eu disse, a Igreja Católica é sustentada por um tripé. Eu já disse para vocês e provei que já no século III, os primeiros cristãos no Egito já se dirigiam à Virgem Maria como Mãe de Deus. Mas muitos irmãos dizem assim: mas onde está na Bíblia que Maria é Mãe de Deus? Onde está na Bíblia? Porque nós temos que entender que muitas vezes aquilo que não é tão óbvio, digamos assim, com a palavra em si, Theotokos ou Mãe de Deus, nós precisamos entender o contexto daquilo que está na Sagrada Escritura. E já no prólogo de São João, eu estou usando a Sagrada Escritura, no prólogo de São João diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Veja, já no prólogo de São João, no capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Quem é esse Verbo? Jesus. Ou seja, a própria Sagrada Escritura já declara e já me comprova que Jesus é Deus.
Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então Jesus é Deus, não era, mas é Deus. Então uma vez que eu digo que Maria é mãe de Jesus, Maria é mãe de Deus. Mas vamos continuar no Evangelho ainda na Sagrada Escritura. Eu estou no prólogo de São João. Vamos para o Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, versículo 35, que diz assim: O Espírito Santo descerá sobre ti, a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, aqui é o anjo Gabriel falando para a Virgem Maria, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Ou seja, se no prólogo de São João já declara que Jesus é Deus, no Evangelho de São Lucas fala que o ente santo que nasceu deste ventre santo é o Filho de Deus, ou seja, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Vamos continuar. Lucas, capítulo 3, nos versículos 22. Lucas 23, versículo 22 diz assim, e aqui nós vemos o batismo de Jesus. Jesus, quando vai se batizar no Rio Jordão com João Batista, e a Sagrada Escritura diz assim, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e veio do céu uma voz, tu és o meu filho bem-amado, em ti ponho a minha afeição. Mais uma vez, Deus ali autenticando, este é o meu filho bem-amado, ou seja, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ela desce e toma a natureza humana para si, ou seja, a natureza que já é divina, que já existe desde a eternidade, ela desce e assume a natureza humana. Ou seja, Jesus não é uma pessoa com duas naturezas, ou então duas pessoas de duas naturezas, mas uma única pessoa em duas naturezas. Ou seja, a natureza divina da pessoa de Jesus, a sua natureza divina, ela desce, se encarna no seio da Virgem Maria e toma a nossa natureza humana, mas sem perder a sua natureza divina. Ou seja, quando Jesus é gerado no ventre da Virgem Maria, a natureza humana não volta para o céu, não se perde, mas ela continua sendo gerada no ventre da Virgem Maria. Ou seja, Nossa Senhora não é mãe de Deus na eternidade, mas ela é mãe de Deus quando a pessoa divina de Jesus, ela assume a natureza humana. Quando a pessoa de Jesus, que tem a natureza divina, ela se encarna no ventre da Virgem Maria e assume a nossa natureza, Maria se torna mãe de Deus na pessoa humana de Cristo, a natureza humana de Cristo. Ou seja, a natureza divina passa pelo ventre da Virgem Maria e assume a nossa natureza humana. Maria não é mãe de Deus na eternidade, porque Deus já existe, Jesus já existe desde a eternidade, desde sempre, mas Maria é mãe de Deus. Quando a pessoa de Jesus, com a sua natureza divina, passa pelo seu ventre e assume a nossa natureza humana. Mas, como eu disse, na história tinha esse pensamento louco. Ele olhava para Jesus e via duas pessoas, mas aqui nós pensamos que, eu acho que na história ele era esquizofrênico, porque ele olhava para Jesus e via duas pessoas, e não uma só pessoa. E nós, como cristãos, nós olhamos para Jesus e vemos em Jesus uma única pessoa em duas naturezas, o que nós chamamos de união hipostática, ou seja, a natureza humana, a natureza divina, unidas em uma só pessoa, em uma única pessoa, que é a pessoa de Jesus Cristo. Por que nós dizemos isso? Precisamos entender, natureza tem mãe? Não, natureza não tem mãe, mas pessoa tem mãe. Você é uma pessoa, eu sou uma pessoa, nós temos mãe. Então, Maria não é mãe da natureza, Maria é mãe da pessoa de Jesus. E quem é a pessoa de Jesus? É a segunda pessoa da Santíssima Trindade que desce, toma a nossa natureza humana, se faz homem como nós, habita no meio de nós para sofrer, morrer e ressuscitar para nos salvar. Gente, isso é belíssimo. E devemos tomar cuidado, porque uma vez que nós negamos a maternidade divina de Nossa Senhora, nós estamos negando a Trindade, nós estamos negando a união hipostática de Jesus. Então devemos tomar cuidado, porque uma vez que nós dizemos que Maria não é mãe de Deus, então há um grande problema. Por quê? Além de cometer uma heresia nestoriana, que já é do século V e muitas vezes infelizmente existe e perdura até hoje em muitos corações, em muitas pessoas, devemos tomar cuidado, porque uma vez que nós negamos a maternidade divina de Nossa Senhora,
nós estamos negando, como eu disse, a união hipostática, nós estamos negando a Sagrada Escritura, nós estamos negando a Santíssima Trindade, porque Pai, Filho e Espírito Santo são uma única pessoa em três, uma pessoa só em três, então Jesus é Deus. Então nós devemos tomar cuidado com isso, porque isso é uma heresia tremenda. E aqui vem outro erro gravíssimo. Uma vez que eu digo que Maria não é mãe de Deus, mas ela é mãe de Jesus, então eu estou cometendo um erro bíblico gravíssimo. Por quê? Se Maria não é mãe de Deus, ela é mãe de Jesus, eu também não posso adorar Jesus porque Jesus não é Deus. Simples assim. Se Maria é mãe da pessoa humana de Cristo, mas não é mãe de Deus, eu também não posso dirigir um culto de latria, de adoração a Jesus, porque Jesus não é Deus. Ou seja, em que momento eu posso separar a humanidade da divindade de Cristo? Não existe isso. Jesus é uma pessoa em duas naturezas. E Nestório, já no século V, ele condenava, como eu disse no vídeo, ele condenava a devoção popular a Maria como mãe de Deus. Ele dizia, não, ela é mãe de Jesus, ela é Christotocos, ela é mãe só do homem antropotocos, mas Theotocos não, mãe de Deus não. Porque ele tinha essa mente louca, como todo herege tem, essa loucura na sua mente que Jesus tinha duas pessoas. Ou seja, ele negava até mesmo a união hipostática de Jesus. Mas São Cirilo de Alexandria, no século V, ele se levanta contra Nestório, contra as heresias e começa a combater a heresia nestoriana, dizendo, não, você está errado. Por quê? Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha que belo isso, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, a tradição me afirma e comprova que Maria é mãe de Deus, porque os primeiros cristãos, já no século III, já se dirigiam a Maria como mãe de Deus. A Sagrada Escritura me prova e comprova que Maria é mãe de Deus. E eu vou também trazer o catecismo da Igreja Católica, ou seja, tudo aquilo que a Igreja prega, ensina e crê, está nesse livro. Se você não conhece, é um livro muito bom para você conhecer a nossa fé católica. O Catecismo da Igreja Católica. Vamos lá. No parágrafo 495 diz assim a respeito da maternidade divina de Maria. Denominada nos evangelhos a mãe de Jesus, e aqui está no Evangelho de São João, capítulo 2, versículo 1 e 19 ao 25, Maria é clamada sob o impulso do Espírito Santo desde antes do nascimento do seu filho como a mãe do meu Senhor, em Lucas 1,43. Com efeito, aquele que ela concebeu do Espírito Santo como homem e que se tornou verdadeiramente filho, segundo a carne, não é outro que o Filho eterno do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A Igreja confessa que Maria é verdadeiramente mãe de Deus, ou seja, Theotokos, aquela que gera Deus, que traz Deus no seu ventre. Ou seja, diante das heresias de Nestório, como eu disse, São Cirilo de Alexandria, bispo e doutor da Igreja, condenou Nestório e suas heresias e disse não. Na pessoa de Jesus, Jesus é uma única pessoa em duas naturezas e não uma pessoa com duas naturezas, ou seja, duas pessoas. São Cirilo foi bem claro, falou assim, não, você está errado, isso é uma heresia tremenda, e condenou Nestório e suas heresias nestorianas, dizendo, e aí temos o Concílio de Éfeso, em 431, onde São Cirilo declara publicamente, solenemente, que Cristo é uma única pessoa em duas naturezas e, consequentemente, dessa verdade de fé, Maria é mãe de Deus e não somente do Cristo ou antropotocos, mãe do homem, não. Maria é mãe verdadeiramente de Deus, porque Jesus é Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, hoje a igreja celebra, e que alegria poder começar esse ano de 2024 consagrando a nossa vida, a nossa casa, as nossas famílias, porque Cristo, vamos lembrar que Cristo no alto da cruz, no auge do seu sofrimento, ele vira para João e diz, filho, eis aí tua mãe. E olha para João, e aliás para Maria, diz, mãe, eis aí o teu filho. Na teologia, João, no seu evangelho, diz que João é o discípulo bem amado de Jesus. Por que não cita o seu nome? Porque João representa a igreja, ou seja, São João, evangelista, ele representa a você e a mim, a cada um de nós, a igreja de Cristo. Nós somos os filhos, os discípulos amados
de Jesus Cristo. E Jesus, no alto da cruz, no maior auge do seu sofrimento, ele vira para João e diz assim: olha, eu te entrego a minha mãe como sua mãe. E João, o que ele fez? Ele pegou Maria e levou para casa. Meu irmão, minha irmã, não tenha medo de amar Nossa Senhora. E nós dizemos que ela é Senhora porque seu filho é Senhor. Assim como a maternidade divina de Nossa Senhora é consequência de um assunto, de um tema cristológico, ou seja, a maternidade divina, ela vem da cristologia, ou seja, da verdade que Cristo é Senhor, de que Cristo é Deus e que em Cristo, a única pessoa em duas naturezas, descende a maternidade divina de Nossa Senhora. Por isso, não tenha medo de amar a Virgem Maria. E nós a chamamos de mãe, porque Cristo, no alto da cruz, entregou sua mãe para se tornar mãe de toda a igreja. E uma vez que Maria gera a cabeça da igreja, que é Cristo, é impossível uma mãe gerar a cabeça e não gerar os braços. É impossível uma mãe que gera a cabeça, que é Cristo, e não gera o corpo. Isso aí seria uma deformidade. Você entende? Uma deformidade. Então, o mesmo ventre que gera a cabeça da igreja, que é Jesus Cristo, gera também todo o seu corpo, que somos você e eu. Por isso, Nossa Senhora é sua e minha mãe. Você querendo ou não, ela é sua mãe. E Jesus, no alto da cruz, nos entregou no auge do seu sofrimento para dizer assim que no seu sofrimento, na sua angústia, na sua tristeza, na sua solidão, você não está sozinho, você não está sozinha. Você tem uma mãe que intercede por você, uma mãe que ama você, uma mãe que deseja morar na sua casa, assim como João levou Nossa Senhora para a sua casa. Hoje eu convido você, mais do que uma imagem, convide a pessoa de Nossa Senhora para entrar na sua casa, para fazer morada verdadeiramente na sua casa, porque aonde Maria pisa, Satanás é obrigado a se retirar. E aqui, de um modo especial, quero pedir a intercessão de Nossa Senhora para que toda mentira, toda heresia nestoriana no seu coração, na sua mente, toda mentira de Satanás colocada no seu coração, todo o ódio, toda a fúria, toda a revolta contra a pessoa da Virgem Maria, que vá aos pés da cruz, todo o veneno protestante colocado no seu coração para que você odeie Nossa Senhora, para que você tenha raiva, para que você abomine a Mãe de Deus, caia por terra agora. E assim como a Virgem Maria esmagou a cabeça de Satanás, eu peço que neste momento Nossa Senhora esmague a cabeça de Satanás que tem se levantado na sua vida, na sua casa, na sua família. Que a Virgem Maria esmague toda a heresia nestoriana que ainda possa residir no seu coração. Que a Virgem Maria possa esmagar toda mentira, todo o joio protestante no seu coração, para que você não ame, mas para que você odeie essa mulher. E a exemplo do evangelista São João, que você possa acolher o pedido de Jesus, quando ele diz: filho, filha, eis aqui a sua mãe. Que você possa levar Maria para a sua casa. Nós queremos, nesse ano de 2024, consagrar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos sonhos, os nossos projetos nas mãos de Nossa Senhora, porque a exemplo de Jesus, que mesmo sendo Deus, se confiou aos cuidados de Nossa Senhora, se confiou aos cuidados maternais de sua mãe. Nós queremos nos colocar debaixo da proteção de Nossa Senhora. Nós queremos nos colocar debaixo do cuidado, do carinho, do afeto maternal da Santíssima Virgem Maria. Que ela venha passando à frente agora, nesse ano de 2024, abrindo os caminhos, nos levando pelas suas mãos em direção ao seu Filho Jesus. Que a Virgem Maria seja esse GPS que nos aponta o caminho que é Jesus, que é caminho, verdade e vida. Que a Virgem Maria nos ensine a ser como Jesus. Que a Virgem Maria possa ser, como diz São Luís Maria Grião de Montfort, esse molde perfeito de Jesus na nossa vida. Se você quer imitar Cristo, quer ser igual a Cristo, você precisa ser igual a Maria. Porque, como diz São Luís Maria Grião de Montfort, a Virgem Maria é o molde mais perfeito de Jesus Cristo. Por isso, por intercessão de Nossa Senhora, eu peço que Deus abençoe você, sua casa, a sua família, seus sonhos, seus projetos. Um feliz 2024. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.